Oi, Ei, Jéssica, que alegria, ei, né? Lude, que alegria. Desculpa aí os minutinhos de atraso, foi meio corrido. Resolvi vir pra casa e acabei pegando o trânsito na porta da minha casa. Juiz de Fora, Acontece. tá grande. Pois Saudade. é, boa fase, né? Que a gente passou aqui. Bom, Isso. obrigada, viu, Lude, por ter aceitado o convite. Esse tema que a gente vai abordar é um tema, né, que pessoalmente você tem muita experiência, né, por toda a sua carreira, né? Quase saiu quase uma pessoa que vivenciou, né? Por pouco a gente não perdeu você totalmente para a religiosidade, né? Íamos perder uma médica incrível, mas com certeza teríamos uma espiritualista, né, de mão cheia. E felizmente hoje a gente consegue. Oh, obrigada, que gentileza. O Miguel vai trazer água para mim. Por pouco a gente, felizmente, né? Hoje a gente tem a união das duas coisas e você sendo uma médica incrível, né? Trabalhando na parte de dor. E é uma satisfação muito grande, gente. Eu e a Ludmilla fizemos faculdade juntas, né? Nós nos formamos aqui em Juiz de Fora, fizemos a Suprema e tivemos muita afinidade durante a graduação, né? Fiz um presente de casamento para a Lud, né, Lud? Você postou recentemente. Nossa, quanto tempo eu não pinto. Ai, que bom. Já fica a dica, né, para voltar com chamada. É para voltar a pintar, né? Tem que voltar mesmo. Lud, eu agradeço muito, né, sua presença mais uma vez, no meio de todas essas tarefas que a gente tem do cotidiano, tirar um tempinho para poder falar, eu sei que às vezes é complexo. Agradeço a sua disponibilidade não só para estar aqui fazendo live, mas também por fazer parte, né, do corpo docente da primeira pós-graduação de neurologia, ampliada pela Visão Integrativa do Brasil, da qual eu sou coordenadora. A Ludmilla também faz parte, gente, do time, né, docente, os mais de 70 professores que estão reunidos para trazer esse novo olhar diante de condições neurológicas. E a Lud em si, a doutora Ludmilla, né, não a Lud, a doutora Ludmilla, vai falar com a gente hoje, vai falar também na pós-graduação, sobre uma questão que tem crescido cada vez mais dentro, né, da área médica, felizmente, porque é de extrema relevância, principalmente diante de condições crônicas, que é o que a gente vivencia diante do contexto neurológico, diante do contexto neuropsiquiátrico, que é essa questão da espiritualidade. E ela traz para a gente essa visão com muita coerência, com muito discernimento, com muitas referências, de uma forma fácil da gente entender, muito prática. Então, eu queria, Lud, que você se apresentasse, né, doutora Ludmilla, que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória, que é muito bonita, né, muito emocionante, para as pessoas te conhecerem e para começarem a alinhar, né, essa história tão relevante que você tem com relação à prática de especialidade que você acabou escolhendo depois. Sim, Jéssica, é um prazer imenso falar nesses assuntos, né? Quem não me conhece, eu sou médica formada em medicina da dor, né? A minha especialidade é clínica médica e medicina da dor. E falar sobre esse tema, primeiramente, Jéssica, te agradecer pelo convite. Me sinto assim, percebo o quanto você cuida dessa missão sua hoje dentro da neurologia integrativa, com essa visão ampliada dentro da medicina integrativa, o quanto isso te é caro. Então, fica aqui registrada também a minha gratidão pela sua confiança. É um prazer imenso estar com vocês, falar sobre espiritualidade, saúde espiritual. Para mim é uma missão na minha vida também, por tudo que eu vivi e por tudo pelo que eu pretendo viver também, né? Hoje a gente não tem Vitor Frankl, talvez seja uma pessoa que eu vá citar muito aqui. Vitor Frankl, ele foi um judeu e ele era psiquiatra e ele viveu durante 3 anos nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. E ele sempre fala, né, que a diferença é que a gente pode olhar um paciente sem olhar a dimensão espiritual dele, a saúde espiritual daquela pessoa. Mas a única coisa que diferencia um médico ou um profissional de saúde que atende o ser humano de um veterinário seria a clientela. Se a pessoa não olhar, se o profissional não tiver um olhar sobre a saúde espiritual do ser humano.
Hoje a gente tem muito aí assim, né? Ah, eu fiz isso porque é humano, como se fosse um viés, uma coisa baixa, vil, como se fosse algo pequeno, ser humano. E o ser humano, ele é o ser que domina a face da Terra. Somos nós que colonizamos esse planeta. Então, humano é tudo que há de mais poderoso, tantas vezes. Obviamente, nós somos frágeis, óbvio. Mas dentro de uma escala de 0 a 10, se você pensar que nós somos impotentes, ou nós, na outra extremidade, a onipotência que nós não temos, nós estamos muito mais próximos de termos muita força e muita potência do que sermos nada. Isso é um fato. Nós colonizamos esse planeta. Então, o que que acontece, né? A gente fala, quando a gente vai falar sobre alguma coisa, tem trabalho científico sobre isso, 7% é aquilo que a gente mostra de slide. Tipo, aqui não é o caso, mas é aquela aula que a gente arruma. 38% é meu tom de voz. Isso é trabalho científico. Agora, 55%, mais da metade, é aquilo que eu acredito, a comunicação não verbal. E por que contar essas coisas, né? A Jéssica falou para eu falar um pouquinho da minha vida. A gente tem, eu estou falando aqui com uma neurologista, então ela tem que me auxiliar aí. Nós temos um sistema, uma parte do nosso cérebro, que é a amígdala, é um sistema, ela usa muito um sistema de defesa. E isso é muito bom, porque na época que estávamos nas cavernas, por exemplo, se nós não tivéssemos uma amígdala tão ativada, nós não teríamos medo e não ficaríamos prontos para um ataque de uma tribo ou um ataque de algum animal, né? Então, hoje, a gente sabe que se eu contar um pouco da minha vida, essa amígdala vai silenciar um pouquinho dentro de quem está me ouvindo. Então, eu aprendi que a minha história de vida, muitas vezes, isso aí, agora terminou a parte científica, né? Mas a história de vida da gente, ela vai rebaixar essa amígdala. E nós vamos pensar assim, bom, essa pessoa, ela tem algo a me dizer. E eu tive algumas experiências de vida que não foram fáceis. Todos nós temos. Eu não sou a pessoa mais sofrida do mundo. E assim, muitas vezes eu preciso de uma empatia, isso é ótimo. Né? Mas assim, não que vocês falem, nossa, que pena dela, simplesmente. Não. Isso constitui também quem eu sou. E falar sobre espiritualidade, no caso também sobre resiliência, esse é um prazer imenso. Eu sofri, né, um acidente de ônibus há 15 anos. Nesse acidente, eu tive 18 fraturas ósseas, eu quebrei 3 vértebras na coluna. Então, assim, a chance de eu voltar a andar era muito pequena e eu perdi uma perna e quase perdi a outra. Eu tenho uma lesão neurológica na outra perna. De um momento para o outro na minha vida, eu perdi diversas capacidades. Mas tem algumas frases interessantes aí que a gente coloca, né? O ser humano, isso é uma frase do Viktor Frankl novamente. O ser humano, ele não é submetido às condições que se encontra. Então, a minha amputação, por exemplo, a minha deficiência, eu não sou submetida a ela, mas ao contrário. As minhas condições, que no caso é minha deficiência, ficam submetidas a mim, a minha decisão diante da minha vida. Isso é a minha dimensão espiritual. E isso outros animais não têm. Entende o que é o ser humano? O complexo? Porque se a gente... eu tenho uma cachorra, eu gosto muito. E aí agora nós vamos entrar nessa parte um pouquinho mais de definição. Tá. O que é saúde? A saúde, ela tem algumas dimensões. Hoje, a saúde espiritual não está na definição da Organização Mundial de Saúde como uma parte de saúde, né? Saúde, a definição de saúde que a gente tem foi feita em 1946, um ano depois da Segunda Guerra Mundial, que terminou. Porque aí fundou-se a Organização Mundial de Saúde. Então, na Constituição, na parte teórica deles, está lá. Saúde é o bem-estar físico, social, mental. E não simplesmente a ausência de doença. Só que já foi proposto diversas vezes para colocar a 4ª dimensão. E que seria a saúde espiritual. Então, aí mudaria a definição. O problema é que mudaria a constituição da Organização Mundial de Saúde. Eu acho que talvez esse seja o grande problema, porque falta de artigos não tem. E aí a Organização Mundial da Saúde, ela coloca que
a parte das dimensões para o bem-estar. Aí entra a saúde espiritual. Nós, na medicina da dor, quando a gente olha uma pessoa, a gente fala em dor total, que é a pessoa ter a dor física, a dor social, a dor psíquica e a dor espiritual. Então, a gente aborda as 4 dimensões há mais tempo dentro da medicina da dor. E essa é a proposta que tem batido tanto aí na porta da Organização Mundial de Saúde, acrescentar essa 4ª dimensão. O que seriam essas dimensões? Vamos falar de um jeitinho um pouquinho mais simplificado. A dimensão física é, por exemplo, vamos falar dentro de medicina da dor. Cortei o dedo. Então, ali é a minha dor física, né? Tem uma lesão naquele momento ali no tecido. O que seria uma dor social? Bom, agora eu cortei o dedo e eu tô incapacitada para poder fazer um bolo que eu tinha que fazer. E a minha função naquele momento era fazer o bolo para o aniversário de uma pessoa. Então, eu sinto uma dor de um relacionamento que às vezes eu não vou conseguir exercer uma função social naquele momento. E tem a minha dor psíquica. O que é essa dor psíquica? Nossa, que raiva. Ou e agora? Eu não sei o que fazer, eu estou desolado, assim, não tenho uma solução para essa situação. E isso, entendam, que outros animais também têm. Um cachorro da gente sente raiva, medo, ansiedade. Então, são as nossas emoções, que seria essa dimensão psíquica que nós temos. São as emoções. Outros animais também têm. Instintos, E né? mais do que isso, aí a gente tem a dimensão espiritual. Eu vou citar um exemplo de um paciente que me marcou para sempre. É um paciente que eu atendi na residência de dor e ele teve uma síndrome de Guillain-Barré pós-vacina H1N1, a vacina da gripe, de H1N1 no caso. Então, ele fez essa síndrome, foi feito o tratamento, mas não teve uma resposta tão boa, ele estava na UTI com muita dor. E era uma dor central, né? Então, assim, uma dor de difícil resolução. O que acontece? Esse paciente, ele era um pai de família, ele era dono de uma empresa de modelos, gerenciava modelos, ele era uma pessoa que trabalhava demais e de repente, como eu também, num repente a vida, eu tinha um tantão de capacidade e caiu física, né? Uma capacidade física. E eu cheguei para ele e falei, fulano, eu sei que você está com dor na UTI. Falei, de 0 a 10, é porque você já está com medicamento e eu sei que você está com muita dor agora. Não precisa de ficar falando tanto comigo se você não quiser. Eu só quero saber, nesse momento, de 0 a 10, quanto que é a sua dor. 0 é dor nenhuma, 10 é a pior dor imaginável. E ele falou assim, doutora, a dor é a morte. Havia uma dor física ali relacionada a essa síndrome de Guillain-Barré. Havia uma dor social, ele tinha perdido um papel ali de pai, uma capacidade naquele momento de ser o pai, de ser o provedor da família. Havia uma dor psíquica, ele estava com raiva, ele estava frustrado, ele tinha esses sentimentos mais negativos naquele momento. Sim. E tinha uma dor total, e uma dor espiritual também. O que acontece? Ele não sabia por quê, para quê, qual era o sentido. Essa é a definição de espiritualidade. Espiritualidade, saúde espiritual, essa dimensão sua é o motivo da sua vida. É aquilo que te faz acordar todo dia. É o sentido, o significado, o propósito. E o que é interessante? Por que isso começou a entrar na ciência? Porque antes isso era como se fosse um assunto de 2 vizinhas. Uhum. Vamos falar da nossa vida de oração. Uhum. Algo assim, como se não fosse pertencente ao ser humano e a ciência deixasse aquilo de lado. Nesses últimos 20 anos, e quem falou isso foi um astrofísico da NASA, nós estamos com conhecimentos na área de saúde espiritual que são muito maiores do que há 20 anos atrás. E a ciência tem provado tão essa parte. O que a ciência fez para ver que existia saúde espiritual, que existia essa dimensão no ser humano? Pegou as tribos antes da colonização da tribo. Então, é uma tribo que não tinha tido contato com outra tribo. Todas as tribos estudadas, todas, elas tinham nelas desenvolvido algumas ciências. Por exemplo, matemática. Quase todas as tribos humanas tinham. Quase todas tinham um exército, a parte dos soldados.
E a única coisa que todas as tribos tinham em absoluto e em comum era praticar o culto. O ser humano é aquele que, por definição, sai de si. Ele é transcendente. Ele percebe que ele não se basta, que ele tem que compartilhar com a sociedade ou com a natureza alguma coisa. E isso não é uma coisa para, assim, religioso, vamos falar que agora de espiritualidade é a mesma coisa que religião. Não, religião é um facilitador dentro da espiritualidade. Você pode ter, e isso a gente tem que usar, porque nós temos pessoas, a maioria das pessoas que nós atendemos, elas têm alguma religião. E isso é positivo na maioria das vezes. Quando tem alguma coisinha negativa, a gente pode ajudar a corrigir. Né? Tipo, Deus está me punindo. Isso não é um coping negativo que a gente chama. Mas quase todas as pessoas têm uma religião. E isso é extremamente importante para a saúde da pessoa. Quem não tem, mesmo assim, essa pessoa ela transcende. Um ateu, por exemplo, ele não tem saúde, ele não tem dimensão espiritual, não, ele é um ser humano. E aí ele vai ter a dimensão espiritual, todo ser humano tem. Ele vai meditar, ele vai sair de si, ele dá sentido e significado à vida. A forma melhor de resumir o que é essa parte espiritual é: qual é o seu propósito? Qual é o seu sentido? Qual é o seu significado? Para tantas situações pontuais, por exemplo, a amputação é uma situação pontual na minha vida, ela não me define. A gente vai além. Mas eu carrego ela todos os dias. Então, a cada momento, eu tenho que dar um sentido. Um sentido desse momento é estar com vocês. Olha que sentido bonito. O ser humano é aquele que consegue transformar uma tragédia num triunfo. As situações, os sofrimentos, eles vão estar aí na vida da gente. É necessário validá-los, sim. Mas é necessário também colocá-los aquilo que eles são. No sentido, olha de fora. Infelizmente, eu sou deficiente. E esse não foi o maior sofrimento da minha vida. Muita gente não sabe. 1 ano depois desse acidente de ônibus, eu tive um outro acidente. E eu perdi minha mãe nesse acidente. Que esse acidente, eu tive um contato, inclusive, com o tecido nervoso da minha mãe, com o cérebro dela. E eu falei, eu nunca mais vou estudar cérebro. Eu nunca quero saber o que tem no cérebro. E olha a gente aqui hoje. Mas não foi isso que esse acidente me condenou. A situação era, eu perdi a minha mãe. Não, eu perdi a minha capacidade. Eu poderia ajudar outras pessoas, ainda assim, estudando. Então, olha como, eu não estou falando assim, eu estou dando o meu exemplo por causa dessa bendita dessa amígdala. Né, que é essa parte do cérebro, que é quando a gente dá um exemplo, ela se abre. Então é por isso. Hoje eu entendo a minha vida como uma missão. E todos têm que entender isso. E a gente precisa de ajudar os nossos pacientes, os nossos semelhantes, mesmo que não sejam pacientes, tem pessoas aqui que não são profissionais de saúde, né? Qual é a diferença de um ser humano que a gente admira para um que a gente não admira tanto? Geralmente é a dimensão espiritual daquela pessoa, que é diferenciada, que ela trabalha para aquilo, que ela demonstra situações, né? E é basicamente isso. A saúde espiritual é essa dimensão de sentido. O paciente e todas as pessoas que estão ao nosso redor, elas têm que desenvolver essa dimensão. A gente precisa de dar sentido. Eu dou. Mentira. É isso. Né? É interessante, é muito belo a gente poder falar sobre isso. Né? Claro que são situações que doem. Nós vivemos situações difíceis na vida de todo mundo aqui. A gente vai falar um pouquinho de como que a gente pode ajudar, como que a gente pode melhorar. Mas entendem a importância de olhar um paciente desse jeito? Hoje eu brinco, Jéssica, eu faço, né? Eu tenho experiências, por exemplo, dentro da medicina integrativa. Claro que eu tenho dentro da medicina alopática. Mas aí, às vezes eu falo assim, nossa, esse paciente veio até mim porque eu faço medicina integrativa também. Ou, agora chegou esse outro paciente aqui, mas é porque eu faço cannabis. Não. É a forma que eu olho a pessoa. Isso não é só meu. Isso é seu, é de todo mundo. É de todo mundo que está aqui.
Então entendam o que é o homem, o poder do homem, a capacidade que os nossos pacientes têm, das pessoas que estão sofrendo também, a capacidade que elas têm diante desse sofrimento. Não julguem a pessoa como algo que não vai responder a um tratamento ou que aquilo ali está acabando com ela. Nós temos uma capacidade imensa de lidar com situações, nós colonizamos esse planeta. Se a gente não tivesse resiliência, 60 a 80% de nós consegue responder com boa resiliência, nós vamos falar sobre isso, diante de uma situação de sofrimento. Ah, isso é a ciência mostrando. Então, a gente fala assim, nossa, mas eu não tenho essa capacidade. Teve uma paciente minha, que eu lembro também da minha residência, ela tinha amputado o braço. E eu a perna. Eu não conhecia essa moça, ela estava no corredor, com o corredor lotado. E aí ela me viu passando, ela viu que eu dei uma mancadinha, assim, na hora. Aí ela falou assim, nossa, você usa prótese? Eu falei, uso. Ela ficou olhando, mas você é médica? Eu falei, sou. Ela falou, você tem certeza? Aí eu falei, aí ela falou, tá. Aí depois acabou que ela entrou na minha sala para eu atendê-la. E ela virou e falou assim, doutora, mas você tem certeza de novo que você é médico? Eu falei, tem. Mas você tem certeza que você não tem a perna? Eu falei, aham. Eu falei assim, mas por que você está me fazendo essas perguntas tão insistentemente? Ela falou assim, não, porque eu não tenho braço. E o médico carimbou numa receita que eu não tenho capacidade para fazer nada. E tem 8 anos que eu não faço nada. Uhum. E você é médica? Eu falei assim, sou. E você pode ser médica, pode ser O que você tudo quiser. aquilo que você deseja. Porque essa situação, a situação sua é não ter o braço. Não é não fazer nada. E aí, olha a situação, o poder de um carimbo de um médico, né? O poder Então, do que a gente fala, eu estou muito emocionada porque hoje, minha segunda consulta do dia, foi bem pautada nisso. Eu atendi uma menina de 15 anos. E na neurologia, né, a maioria dos pacientes, quando chegam até mim, chegam justamente com esse discurso, né, de que a primeira pessoa que deu o diagnóstico falou que não tinha mais nada para fazer, ou que em 5, 10 anos a pessoa ia estar numa cadeira de rodas. E quando a gente vivencia isso, né, na gente, como você falou da sua história, como eu vivencio hoje cuidando da minha avó, a gente começa realmente a olhar tudo de uma outra perspectiva e é isso que leva a gente a ter esse impulso de querer fazer mais. Eu sou extremamente consciente da situação da minha avó. Ela tem 92 anos, ela tem uma demência mista, mas tudo que a gente faz para que ela consiga ter o mínimo de autonomia é tão grandioso, porque se não fosse isso, ela já teria partido. Porque se não fosse isso, em 2020, depois que ela teve um AVC, ela já teria ido embora. Porque ela chegou a estar num estado completamente dependente, num estado minimamente consciente, sedada à base de muitas medicações, né? Que é o que muitos pacientes com comprometimento cognitivo acabam fadados, né? Eles perdem muito da autonomia, muito da cognição por conta da carga de medicamentos que é determinada até eles, que eles são submetidos para reduzir sintomas comportamentais, sem uma perspectiva mínima de utilizar coisas mais natural com menos efeitos colaterais, principalmente uma piora dessa parte cognitiva. E aí as pessoas, né, muitas vezes criticam, falam, mas o que você vai oferecer para uma pessoa que já tem Alzheimer? Às vezes, o que a gente precisa oferecer é justamente isso. É trazer de volta para a pessoa a espiritualidade, no sentido de mostrar para ela que o diagnóstico é uma coisa, que o ser que ela é algo totalmente diferente. Que estar doente é uma coisa e que ter um diagnóstico é totalmente distinto de estar doente em qualquer uma dessas esferas. Até porque, às vezes, a gente pega, né, Ludmila, pessoas
que tem uma condição física incrível no aspecto estético, motor, mas as pessoas estão extremamente abaladas porque já não possuem essa centelha acesa da espiritualidade e não conseguem buscar refúgio dentro de si mesmas, né? E hoje eu atendi uma menininha muito linda, tudo veio na hora certa, né? A mãe dela já tinha tentado marcar consulta comigo uma vez, não conseguiu, aí agora conseguiu, ela veio e ela teve um tumor muito grande na fossa posterior e há 5 anos ela passou por uma cirurgia. E com todas as sequelas possíveis, né, de ter feito remoção de grande parte do cerebelo, ela ficou muito atáxica, né, tremia muito, tinha muita dificuldade de andar, tem ainda hoje uma dificuldade grande de andar, de falar, mas ela evoluiu muito durante esses 5 anos de tratamento que ela vem fazendo. A mãe corre atrás de muita coisa. E aí, na consulta, ela falou que queria muito fazer a festa de 15 anos. E eu acabei de falar isso com o Mikael quando eu cheguei aqui em casa. Mas ela resolveu adiar a festa de 15 anos. Talvez ela até assista a live ou esteja assistindo, que ela me acompanha. Ela resolveu adiar porque acha que ainda não tá andando bem o suficiente. E aí eu falei com ela, eu falei, nossa, olha onde você chegou em 5 anos. Você saiu da cadeira de rodas e chegou aqui no consultório andando, com um pouquinho só de ajuda. Imagina como é que você vai estar com 18. Imagina o que você vai estar fazendo. E aí a mãe dela falou, ela quer realmente fazer uma festa para 18 anos. A gente vai trocar. E quando eu falei isso, ela desmontou e começou a chorar, porque muitas vezes os profissionais não têm esse tipo de perspectiva, né? De pensar que a gente tem neuroplasticidade e que uma criança responde de uma forma tão incrível que não tem como a gente prever. A gente é muito pequeno diante da magnitude do universo para falar quando que alguém vai morrer, e isso a gente vê acontecendo o tempo todo, para falar que não tem nada mais para ser feito, e a gente vê isso acontecendo o tempo todo, para falar que uma pessoa jovem vai evoluir para a cadeira de rodas em tanto tempo, sendo que a gente vê um monte de exemplo indo na direção diametralmente oposta. Então, aí eu fico me perguntando, até que ponto nós, que somos profissionais de saúde, precisamos estar preparados espiritualmente para lidar com essas pessoas? Porque fazer diagnóstico, gente, é muito fácil. Não é difícil. A gente tem toda uma metodologia que a gente aprende durante anos de faculdade, de residência, de especialização, de pós-graduação, de fellow, de muita coisa que a gente faz. Isso é capacitismo, né? A gente é capacitado para desenvolver habilidades que nos permitam criar diagnósticos, construir diagnósticos. Agora, depois que o diagnóstico se constrói, a gente tem que escolher dois caminhos. A forma que eu vou falar isso com o paciente e como eu vou conseguir inspirar esse paciente a trilhar a história dele além do diagnóstico, ir além. Não colocar o diagnóstico no centro da vida dele como sendo algo, como você falou, punitivo, incapacitante, depreciativo. Porque muitas vezes o desafio, muitas vezes não, sempre, o desafio vem para fazer a gente crescer de alguma maneira, né? Então a gente tem que ser o provedor desse tipo de visão. O desafio chegou, mas eu vou acatar esse desafio junto com você. Nós estamos juntos nessa jornada. E o que puder ser feito para poder trazer alguma melhoria, lógico, com responsabilidade, consciência, com categorização, respeitando todas as crenças do paciente, todas as necessidades físicas, necessidades sociais que o paciente muitas vezes traz, podem trazer muito benefício para ele. E a gente fica só preso muitas vezes no físico, que é o que a gente é treinado para fazer na faculdade, né? A gente trabalhar só o físico. Se o físico chegou no diagnóstico de uma coisa neurodegenerativa, se eu vejo só o físico, eu vou falar que realmente não tem mais nada para ser feito. Agora, se a gente amplia essa visão e começa a pensar realmente de forma como várias medicinas ancestrais nos falam,
Nós não somos só o físico. Homeopatia fala isso, medicina tradicional chinesa fala isso, a Ayurveda fala isso, a antroposofia fala isso. Em todas essas práticas a gente tem a mesma visão. Nós somos físico, etérico, astral e o eu, que é o espiritual. Então, em todas essas, a gente recebe de todas essas heranças terapêuticas o mesmo tipo de visão, com definições um pouquinho diferentes uma das outras. Mas todas elas demonstram pra gente que a gente precisa atuar em todas essas esferas para trazer de volta esse equilíbrio, para que o físico floresça novamente. Então, o físico é via final de manifestação. Só que a gente tem uma medicina pautada no físico como sendo regente de tudo isso. Então, a gente sempre tem que atuar de dentro para fora, não de fora para dentro. Despertar isso no paciente é uma das belezas que a gente precisa aprender a fazer mais num consultório. Porque nós não somos veículos transmissores apenas de más notícias. Nós somos veículos transmissores de formas de transformação para que a pessoa comece a viver de uma outra maneira, né? Através de um outro olhar, de uma outra perspectiva. Quando a gente fala que o ser humano, aquilo que a pessoa fez, ela é humano, então é uma coisa que foi pequena, eu acho que o pequeno que tem dentro do ser humano é limitar-se ou limitar os outros. Isso Sim. é o nosso pequeno, é o res, é o chão, é aquilo que é vil na gente, é o julgar. E uma coisa que é interessante, a capacidade que eu tenho, isso cientificamente falando, a capacidade que eu tenho de julgar o outro é a mesma que eu tenho de julgar a mim mesmo. Uhum. Entende? Eu vou ser tão cruel com uma pessoa quanto eu sou comigo mesmo. Então, perdão. Eu só consigo perdoar uma pessoa quando eu consigo me perdoar também. O mecanismo é o mesmo cerebral. As ativações são as mesmas. A rede de circuito neurológico, de neurotransmissores, para isso é a mesma. Então, muito cuidado quando você limita uma pessoa, o médico que está limitando uma pessoa, porque aquele ali é justamente o seu limite também. E eu atendo muito pessoas amputadas, como eu, por exemplo, e muitas vezes que acabaram de amputar. Então, estão experimentando aquela realidade. Eu já tenho 15 anos, eu nunca vou acostumar com isso toda hora, não, mas já tenho 15 anos, de fato. Mas eles falam, eles chegam num desespero porque a gente perde muita coisa naquele momento. Muitos planos que a gente tinha, tudo. E aí o paciente fala assim, mas eu tenho certeza que você conhece uma pessoa com duas pernas que não anda. Entende como é a nossa capacidade? E essa pessoa com duas pernas que não anda, gente, é uma pessoa que está com um problema de dimensão espiritual dela. Pode ter certeza. E se um médico ou um profissional de saúde que trata seres humanos não souber olhar para isso e tentar ajudar nesse ponto, ele não vai conseguir, porque assim, não existe terapêutica para muitas doenças. A Jéssica experimenta muito isso dentro da neurologia. A gente não tem, muitas vezes, quem não tem o que fazer é o médico. Entende? Nesse sentido da medicina física. E não o paciente. Ele ainda tem uma vida a ser vivida. Ele ainda tem sentido, propósito, significado para dar para muitas coisas. Ele não perdeu isso. Então, e nem eu com as situações que eu vivi, ou com as que eu ainda vou viver, porque infelizmente o caminho que eu ando, não sou eu que escolho se ele tem pedras ou se ele está só florido. Agora, se eu vou sentir o cheiro daquelas flores do meu caminho e apreciar, é uma escolha minha. Se eu vou usar uma pedra para tropeçar ou para usar ela como um trampolim, também é uma escolha minha. Entre uma situação e a minha resposta tem um tempo. E ali está a minha decisão. Quando a gente fala em felicidade, é uma coisa que eu ia falar mais por último, mas a gente tem uma cientista em Harvard que publicou um trabalho fenomenal, o nome dela é Sonja Lyubomirsky. Ela tem um livro que chama assim, A Ciência da Felicidade. E ela publicou esse trabalho, ela ganhou o equivalente financeiro a um prêmio Nobel na época. E ali ela fala que a felicidade, que a gente tem ali 40% da nossa felicidade, desculpa, vou falar primeiro da outra parte. 10% da nossa felicidade é o carro que você tem,
é a grama, se sua grama está verde ou não está, é a casa que você tem. 10% da sua felicidade é aquilo que você ficou a vida inteira ouvindo da sua mãe Sim. para Aham. você para você ter, para você ganhar. 10% da sua felicidade é aquilo que você tem. 50% da sua felicidade é a sua história, é o seu passado. Como que ele foi trabalhado? 50%. Tem uma parte genética, 25%. Só que esse 50%, muitas vezes as pessoas usam ele como uma coisa que determina, né? Tipo, o meu passado me determina, ele que me colocou aqui agora e eu estou vivendo o que é sequência dele, e muitas vezes a gente só olha a sequência negativa. A Sim. amígdala da gente faz isso. Então a Uhum. gente dá muito valor para o negativo. Despende uma energia muito maior para não perder uma coisa Aham. do que para Pra ganhar algo, receber. receber, Uhum. entendeu? Você não dá valor para as coisas positivas. Isso é a nossa amígdala. E isso é um trabalho, é um exercício que a gente tem que fazer toda hora, um treino, né, para poder olhar isso melhor. Agora, e os outros 40%? Porque eu falei que 10% é a parte financeira, vamos dizer assim. 50% é a minha história passada. Ficou 40%. 40% é a decisão. O problema é que esses 40% pega os 50% do passado e transforma. Então, você pode ser uma pessoa numa pobreza total, sem os 10% do carro, da casa, da grama, mas com os 90% de felicidade que quem tem tudo financeiro muitas vezes não tem. E isso é muito comum a gente A ver. gente vê muito isso. É engraçado porque você pode ser, o ser humano ele tem que ser olhado de uma forma tridimensional. Vitor Frankl que fala isso novamente. Você pode estar com nenhuma coisa financeira, tipo, pobre, Uhum. ou estar sem estudar, por exemplo, você pensa que não tem nada, ou está fazendo medicina em Harvard, Uhum. nesse eixo X, vamos dizer assim. Então, tem uma pessoa que não está fazendo nada, que não é um analfabeto, vamos dizer assim, uma pessoa que está fazendo medicina em Harvard. Só que num outro eixo, no eixo Y, você vai ter uma pessoa feliz e uma pessoa desesperada. Você pode estar desesperado em Harvard, entende? Uhum. E você pode estar feliz na sarjeta. Com certeza. Entende? Como nós não somos uma coisa com uma única dimensão, nós temos vários processos. E aí, então, você pode ser feliz com uma doença grave. E você pode ser extremamente infeliz com uma saúde física plena. Sim. Então Uhum. aí entra essa questão espiritual também. Como que a gente faz, então, a gente na sociedade de dor, a gente já tem algumas visões e a gente teve essa graça também de ter trazido isso, o pessoal da Sociedade de Cardiologia tem um guideline, uma atualização de 2019 da Sociedade de Cardiologia, falando, o capítulo 9 dessa diretriz só fala sobre saúde espiritual. Uhum. É inteiro de saúde espiritual. E aí, você estava falando a medicina Ayurveda, as medicinas mais lá do nosso Oriente, Uhum. elas sempre falaram dessa saúde espiritual. E eu te diria uma coisa, Jéssica. Hoje, a medicina alopática, essa medicina que nós estamos acostumados mais aí, americana e da Europa, ela grita por isso. Sim, os Porque se o pacientes médico não buscam por notou, isso. o paciente vai. Uhum. Entende? O paciente vai notar quem é o médico ou o profissional de saúde que olha ele desse jeito? Com Sim. certeza. Na verdade, essa é a nossa diferença. As pessoas muito se preocupam com os robôs, por exemplo. A inteligência artificial vai ficar no Tirar o lugar do homem. lugar, né? É que eles não vão conseguir ter dimensão espiritual. O Uhum. robô não vai. Uhum. Entende? Então, qual é o profissional do futuro? Em qualquer especialidade, seja médica, seja outra área, é o profissional que sabe olhar o ser humano dessa forma. Uhum. Entende? A gente às vezes tem muito medo. E claro que vai, o robô vai chegar aqui e vai fazer um diagnóstico, vai chegar nesse ponto de fazer um diagnóstico melhor que a gente. E aí, ele vai tratar uma pessoa melhor? Porque o diagnóstico depende de algoritmo, né? O capacitismo. Capacitismo você passa. É ferramenta, né? A tecnologia pode aprender isso. Quem Agora, ainda duvida, né? Assim,
não olhou o nível que já está essa parte robótica. Já. Não, o Gente, chat GPT tá aí, né, para mostrar isso. Faz um diagnóstico brilhante, né, gera uma receita, né, baseada em protocolos, né, parâmetros, diretrizes, tudo, mas tá, montou o tratamento. E aí, o paciente vai fazer aquele tratamento? Aquele tratamento realmente é compatível com o que o paciente deseja, na circunstância dele, no momento dele, no cenário dele? Aí é que entra a nossa parte, né? eu volto um pouquinho naquela questão que o Vitor Frankl coloca. Eu acho que o robô vai cuidar direitinho dos animais. Vai. Entende? Vai, perfeito. Mas e do homem? Porque nós somos essa troca. Isso é definição de espiritualidade. Quando a gente pega no papel, né? É um aspecto dinâmico e intrínseco da humanidade toda. Quer dizer, é dinâmico, está dentro do ser humano. Todos têm. Não se trata de religião ou religiosidade. Todos têm na sua natureza. E o que é? É o meio pela qual as pessoas buscam e dão significado, propósito, sentido, transcendência. É essa a definição de espiritualidade que a gente tem. Entende? Um robô não vai conseguir chegar nisso. Eu não sei em que área do cérebro está exatamente essa nossa dimensão. Acredito que é uma conjugação, mas nós temos a parte pré-frontal, né, o córtex pré-frontal muito mais evoluído do que os outros Outros animais. animais. Agora, presta bem atenção quando tem uma coisa que a gente faz, por exemplo, que a gente consegue, muitas vezes a gente chega num nível mais de um animal irracional. Quando a gente está com raiva. O mecanismo da raiva já foi descrito. Ele dura 90 segundos. É a Jill Bolte Taylor, a cientista que descreveu o mecanismo da raiva. Os neurotransmissores que nós disparamos quando a gente sente raiva, eles duram 90 segundos. E o que eles fazem? Essa parte que chama amígdala fica hiperreativa, ela começa a gritar. Então a gente fica igual um bicho mesmo, que a amígdala, a gente até põe o desenho dela como se fosse uma lagartixa, né, que é um réptil que tem, né, em comum com a gente. Esses animais têm essa parte em comum conosco. Aí essa amígdala fica hiperreativa, ela silencia uma parte que é o hipocampo e você não consegue comunicar com o córtex pré-frontal. Você faz coisas irracionais quando você está com raiva. Você não controla. E isso é 90 segundos. Então, brincando assim, contar de 0 a 10 não vai resolver, tem que ser 0 a 90. A questão é que, mas doutora, a minha raiva já dura 3 anos. Você está retroalimentando esse mecanismo que duraria 90 segundos. E olha quanta energia você está demandando do seu corpo para manter esse processo. E aí, quando você não consegue perdoar? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre pilares dentro da saúde espiritual. A gente, na Sociedade de Dor, Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, no Comitê de Espiritualidade, da qual eu faço parte com muito carinho, a gente traz aí 5 pilares. Não está resumido a isso. Isso não é uma ciência construída. Nós estamos construindo, mas são as 5 coisas que a gente mais estuda dentro de espiritualidade, trazendo aí para as pessoas também alguns mecanismos que podem ajudar. Então, quais seriam esses 5 pilares? Tem outras coisas? Tem. Elas são menos estudadas. Eu vou trazer as 5 mais estudadas assim hoje. Então, a gente tem aí o perdão, otimismo, gratidão, altruísmo e resiliência. Vamos falar do perdão. Só uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho muito importante, que passei aqui na minha frente. Tem um neurocientista, que é o Andrew Newberg. Ele escreveu um livro que só tem em inglês, How God Changed Your Brain. É como Deus muda o seu cérebro. Esse livro, ele pega imagens de pessoas que estão meditando, ou rezando, ou orando, com alguma prática espiritual naquele momento ali da saúde espiritual, da dimensão espiritual, e fez tomografias dos cérebros dessas pessoas. E ele conseguiu mostrar que 12 minutos de meditação aumenta a circulação no cérebro da pessoa, diminui envelhecimento e mortalidade 12 minutos por dia. E tem Entende? outras pesquisas que demonstram
nível de equivalência do uso dos inibidores da recaptação de serotonina com a meditação também. Tem estudo grande demonstrando isso. Mas, assim, as conexões, se você... ele tem um site, Jéssica, Andrew Newberg, não sei se você conhece. Depois entra no site dele. Ele tem as imagens. E aí tem, por exemplo, uma freira rezando e uma outra pessoa que não tem esse hábito. E aí mostra Sim. o cérebro, a ativação cerebral naquele momento. É incrível a quantidade de circulação sanguínea e de ativação maior em áreas que a gente quer que fique mais ativada. E a amígdala, por exemplo, ela vai ficar menos ativa. Uma pessoa que faz uma cara feia, para essa pessoa que tem uma vida de meditação aí, essa cara feia não influencia tanto naquela pessoa que tem uma vida de oração, de meditação, de algo nesse sentido, do que influencia na vida e na amígdala e em tantas áreas de outras pessoas. Então, acaba que há alterações cerebrais grandes se você fizer 12 minutos de oração ou de meditação por dia. E você diminui até o processo de envelhecimento, basta 2 meses para você notar essa diferença numa tomografia de antes e depois. Olha que interessante, esse é um neurocientista, dos 5 maiores neurocientistas que nós temos no mundo. E aí a gente começa, aquela conversa de vizinha, né? Que a vida de oração ou a espiritualidade, a meditação melhora a saúde de uma pessoa. Eu acho que a resposta já é assim, sim ou com certeza. Dentro da medicina da dor, e isso é muito óbvio, assim, se você tem alguma emoção descontrolada, se você está com alguma sensação ruim, se você tem uma dor, aquela dor, ela piora de uma forma extrema. Agora, se você consegue focar em algo positivo no momento que você está com dor, a melhora é gigantesca e é muito maior do que medicamentos. Sim. Entende? E não há os efeitos colaterais tantas vezes. E isso é ciência, né? Essa questão aí do perdão que a gente estava falando, dos pilares em espiritualidade, né? Nós já falamos do mecanismo da raiva, por exemplo. E tem uma meta-análise que foi publicada na Psychology and Health, uma revista científica, que mostra que nesse mundo é impossível você viver sem magoar e ser magoado. Entende? E esses artigos mostram o poder do perdão também em relação à saúde cardiovascular. Nada como perdoar e ser otimista para um coração e para um cérebro, gente. O otimismo, por exemplo, ele diminui a chance de você ter um AVC em 39%. Tem algum remédio que faz isso, Jéssica? Assim? Não. E diminuir doença cardiovascular em 38%. O otimismo faz isso. Nossa, mas otimismo é ridículo. Peraí, gente, se a gente pensar naquela questão assim, eu tenho um otimismo e tudo vai dar certo. Tem aquele otimismo meio infantil. A ciência não defende esse otimismo. Tipo, eu não vou fazer nada, mas vai dar tudo certo. Eu confio. Sim. Não, esse otimismo ele é infundado. Ele não traz alterações positivas no cérebro ou no organismo de uma pessoa. Agora, quando esse otimismo vai dar certo porque eu vou fazer por esses meios para dar certo. Vocês sabem o que é o contrário de uma pessoa otimista? É o pessimista. Acho que isso fica uma forma muito fácil de trazer essa realidade, né? Um comportamento pessimista é aquele que algo vai dar errado sempre. Coisas boas raramente acontecem. Quase nunca eu espero que as coisas aconteçam do jeito que eu gostaria. Essa pessoa, você imagina a saúde dela como um todo? Ela vai ter depressão? Ela vai ter ansiedade? Exatamente. Ela vai ter fadiga? Sim, ela está gastando a energia do corpo dela, inclusive, para poder achar que nada vai dar certo, com certeza. O otimismo, ele diminui em 52% mortalidade geral. Isso tem um artigo científico com 7.000 enfermeiras que eles pegaram e fizeram. Diminui em 52% chance de mortalidade. Não tem nenhum medicamento que faz isso. E tem aquela coisa, né? Se você tem um cientista que é o Salmasi. Ele fala assim, tem gente, né, que olha para as coisas e só vê esse lado negativo. E fica rememorando só as coisas negativas também. O que isso traz? É baixa autoestima, afeta todas as emoções da pessoa. Aquela pessoa só consegue olhar para o copo meio cheio e não vê que ele tem água. Isso é meio piegas, né? Meu copo só está meio cheio.
Uhum. E a minha vida também só está meio cheia. Você não consegue olhar que tem água ali, que tem vida ali. Ah, a minha saúde, eu já eu perdi uma perna, eu só tenho meio corpo. Eu só tenho meio corpo. Mas o que que eu posso fazer com meio corpo? Uhum. Eu tinha o corpo inteiro e fazia de tudo, né? A gente tem esses estudos e então a gente já falou aqui de perdão, primeiro, que é essa questão dessa amígdala, dessa raiva que muitas pessoas estão nutrindo. Ah, como que eu faço para melhorar essa questão de eu aprender a perdoar? Então, isso é realmente prática. É você perceber que existe esse problema na sua vida. E assim, olha, por exemplo, pessoas com fibromialgia, mais de 70% delas não têm uma capacidade de perdoar. Isso é artigo científico. Uhum. Vocês imaginam o tanto que uma falta de perdão aumenta a dor de uma pessoa? Quase todas as pessoas com dor crônica, elas vão ter alguma história ali no passado que não está bem vivida. Uhum. Não que a dor não exista, mas ela é potencializada pelas situações que você vive. E se essas situações você só vive as negativas, só repete as negativas, é isso que o seu corpo vai estar trazendo para você, com certeza. E aí, a falta de perdão aumenta mortalidade prematura, aumenta risco de doença cardiovascular, aumenta diabetes tipo 2 e aumenta depressão e ansiedade. Não é mais só a sua vizinha que fala isso, entende? É a ciência falando também. Extrapolando isso, Lud, para além dessa questão das dores, né? Eu, como trabalho muito com a parte das doenças neurodegenerativas, sempre trago esse tipo de raciocínio para as pessoas, para os pacientes, para a família e para os meus alunos, né? Nas minhas aulas, eu sempre falava com os meus alunos: perguntem para a família de um paciente que começou a desenvolver Alzheimer como estava a vida dessa pessoa antes de começarem os problemas de memória. Qual era o contexto social, emocional, familiar, porque esse esquecimento ele funciona como uma rota de fuga. A pessoa para de querer estar presente, de querer memorizar, de querer guardar coisas novas. O HD está saturado. Não faz mais sentido para ela aprender coisas novas. E aí acaba que ela entra num mecanismo de defesa, né? Lógico, gente, que isso não vale para todo mundo, mas é uma grande maioria de pacientes que apresentam esse tipo de comportamento, esse tipo de evidência que a gente vê na prática clínica. A Louise Hay, que é uma terapeuta que eu gosto muito dos livros dela, ela me surpreendeu muito quando eu peguei para ler um livro dela no final do ano passado. E ela falava justamente sobre isso para quadros cognitivos nos pacientes que ela acompanhou. E eu já falava isso há 5 anos atrás, né, quando eu comecei a dar aula. E no caso de Parkinson, medo, assim como a Ludmila falou na parte do perdão para a fibromialgia, Parkinson tem muita relação com medo. Então, trazer essa consciência no momento de uma conversa, no momento uma consulta, no momento de uma terapia, muitas vezes faz o paciente realmente perceber que algo dentro dele pode ser modificado para paralisar o processo, né? Para trazer melhoria, para melhorar a qualidade de vida, para que ele não fique preso àquele medo, para que a pessoa não fique presa na angústia de não internalizar novas memórias, novos momentos, que a vida continua acontecendo e que a gente precisa entender como profissional de saúde que o nosso papel é muito pequeno no âmbito físico, muito pequeno, né? A nossa atuação mesmo, ela é muito precária. O que a gente mais tem de poderoso é despertar autoconhecimento no paciente através de outros tipos de abordagens, de terapias, de tratamentos, para que ele consiga ver isso que a gente falou lá no início. A força que existe dentro dele através dessa espiritualidade, né? Até onde ele pode chegar através dessa transcendência, como a Ludmilla falou no início. A falta de sentido, significado, propósito na vida, ela inflama a gente o tempo inteiro. Uhum. Então, isso o que traz essa falta de propósito? Muitas vezes ela é carregada por falta de perdão, por pessimismo, por dificuldade de agradecer, por exemplo, a gratidão. É uma estratégia também que a gente pode fazer todo dia e que melhora muito os níveis Uhum. de marcadores de inflamação que a gente tem. Uhum. Ser grato e falar, existe uma prática que é assim, é a visita de gratidão. Você vai até uma pessoa que fez algo para você uma vez por semana.
e agradece aquela pessoa de coração. Os artigos científicos mostram a quantidade de inflamação que isso diminui no organismo. Você pega as citocinas inflamatórias que nós temos, que a gente estuda tanto, e aquela pessoa ela vai ter aquilo reduzido. Então, olha o poder de uma visita de gratidão, de ligar para alguém, de conversar com alguém e falar, nossa, eu te agradeço muito que você fez isso e isso por mim. Vocês têm praticado isso? Terminando, a gente indo para o altruísmo, que nós já falamos de quase tudo. O altruísmo foi muito visto na Segunda Guerra Mundial. Pessoas que tinham sofrido bombardeio, tipo, a casa deles tinha sido destruída e a do vizinho também. Só que eles estavam preocupados com o vizinho, eles iam até o vizinho. E começaram a estudar essas pessoas que, por mais que elas estivessem sofrendo, elas também perderam a casa delas, vamos dizer assim, elas estavam preocupadas com as outras pessoas que tinham, às vezes, perdido a mesma coisa. Entende? Estavam numa situação ruim, as duas pessoas. A questão é que essas pessoas que praticam, que vivenciavam o altruísmo, a Segunda Guerra acabou em 1945. E para elas a guerra acabou em 1945. Para quem não vivia e não vivenciava o altruísmo, a guerra continuou o resto da vida. Porque elas viviam daquela Segunda Guerra Mundial. Então isso foi muito estudado. Então, quando a gente tem capacidade de ser altruísta, de ir até o outro, isso é uma prática também, você vai diminuir também níveis de inflamação, a melhora imunológica, melhor conexão interpessoal e essa questão da saúde cardiovascular também. Tem muitos artigos científicos mostrando isso. Dentro da faculdade de Stanford, tem uma parte de estudos, pessoas dedicadas, uma equipe dedicada só ao altruísmo, para que você tenha ideia da importância disso. E parece uma coisa boba, né? Mas olha a capacidade de sair de uma guerra ou não, né? Sendo altruísta. E a resiliência seria a última coisa, que é o que eu mais gosto, na verdade, de estudar. Assim, eu puxo um saco para isso. Eu pensava que, às vezes, que eu consegui superar situações que as pessoas, às vezes, olham e falam, nossa, mas você conseguiu passar por essa situação e estar bem? E eu pensava que, falei, nossa, eu não sou normal, não. Eu tenho algum problema mental, alguma coisa que não está legal aí. Eu pensava que o problema era em mim. Em poder estudar isso me mostrou que, na verdade, eu tive a capacidade humana de lidar com as situações que tantas pessoas optam por não lidar muitas vezes. Então, isso aí é aquela capacidade mesmo de decisão que nós falamos na felicidade. O que a minha vida me colocou, por exemplo, é uma deficiência física e não ser infeliz. Às vezes a vida coloca alguns problemas de saúde para a gente, mas ela nunca nos determina a sermos infelizes ou a não superarmos aquela situação. Isso quem decide é cada um de nós. Essa é a resiliência. Igual a gente coloca o bambu, né, na física, um exemplo bom, ou a esponja, mas vamos no bambu. Vem o vento do sofrimento, pega aquele bambu e enverga. E o sofrimento enverga a gente mesmo. Mas o homem é aquele que, como o bambu, é capaz de voltar a seu estado, depois que aquela ventania passa. Isso é capacidade de resiliência. Mas Ludmila está falando que todo homem é capaz disso? Sim. O único homem que eu vou dizer que não é capaz disso é aquele que fala que não é capaz. Esse eu vou colocar até o meu carimbo, falar não vai dar. Porque a pessoa decidiu essa incapacidade nela. Entende? 60% a 80% de nós responde a situações, a cada situação que a gente vive de dor, de sofrimento, com resiliência. A gente não ia ter colonizado o planeta se a gente não fosse assim. Você começa a construir uma rodovia, vamos supor, aí ela vai lá e desaba, o homem vai lá e constrói uma ponte muito maior. É esse o homem que você olha pela janela e vê as obras do lado de fora. Tem coisa ruim? Tem, mas olha a capacidade. Qual outra espécie tem essa capacidade de colonizar um planeta, de fazer o bem, de fazer o mal também, mas de fazer um bem grande ao outro? Um cachorro não consegue fazer um bem ao outro cachorro como nós conseguimos fazer uns aos outros. E isso é uma escolha. E o cérebro resiliente, Jéssica, não sei se você já viu essas pesquisas, quando a gente pratica e tem essa capacidade, quanto mais você vai vivenciando isso, você vai aumentando substâncias cinzentas, cinzenta no hipocampo e na córtex pré-frontal, cinzenta e branca. E você diminui a reatividade, as conexões dessa amígdala. Então, o cérebro resiliente, ele é com uma estrutura diferente dos outros. É possível de ver isso na ciência.
Agora, muito mais que isso, ver na ciência, é possível vivenciar isso na vida da gente. Então, é esse o convite que a gente deixa. Não deixem de olhar para a saúde espiritual de vocês e menosprezar. Pratiquem a meditação, transcendam, deem sentido, significado, que a vida de vocês seja cheia de propósito. Eu acho que isso é a maior prescrição que um médico pode fazer. Corram atrás de serem felizes, apesar das situações que vão acontecer. Nós estaremos aqui para ajudar com tudo que a gente pode. Mas, assim, o paciente tem que entender que ele é o dono da saúde dele. E se a gente tantas vezes fala, a pessoa chega para mim assim, eu quero a cannabis, hoje em dia é cannabis, né? Uhum. E ela ajuda em tantas coisas mesmo, realmente. Agora, você está bebendo água? Você está tomando a quantidade de água que você precisa? Você tem dado sono para o seu organismo, a quantidade que o seu corpo precisa? O alimento que você come tem sido de qualidade? Você está praticando exercício físico? E a quinta coisa, você está tendo um tempo com Deus ou com você mesmo, transcendendo, dando propósito, sentido para a sua vida? Se você não estiver fazendo essas 5 coisas que você não paga por elas, você não está contribuindo com a sua saúde. E isso aí nenhum médico vai poder fazer. Com certeza. Bom, vamos finalizar aqui, né? Porque senão a live pode cair. Ludmila, obrigada por esse momento, né? Foi muito bom. Acho que todo mundo tem a mesma opinião que eu. Foi incrível, foi fantástico. Estou animada para a gente fazer outras, porque é um tipo de trabalho, né? A gente o tempo todo tem contato com notícias, 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 notícias ruins. E ter esse tipo de fala, ter esse tipo de contato com estratégias que são positivas para cada um de nós e que só depende do ser mais importante da nossa vida, que é nós mesmos, é algo extremamente grandioso, é genuíno, porque só a gente pode fazer isso, né? Como você falou, o poder de escolhas. Cada um de nós, o tempo todo, está fazendo escolhas, está determinando o futuro. E a espiritualidade traz pra gente essa harmonia no sentido de pensar que existe um sentido maior no sofrimento que foi trazido para mim nesse primeiro momento, né? Vai passar, tem um propósito, e eu não sou essa circunstância que eu estou vivenciando agora. Eu posso ser mais que isso. Então, Deus te abençoe muito, né? Foi muito bom ter esse reencontro online. Espero que em breve a gente se reencontre Com fisicamente. certeza. Muito obrigada, né, por esse momento. Obrigada pelas palavras. Obrigada por essa live que, nossa, valeu cada Jéssica, segundo. eu que quero agradecer de coração. Esse momento foi muito importante para mim, estar aqui numa coisa que é tão importante para você, me enche assim de alegria e de felicidade, você pode ter certeza, tá bom? Obrigada. Gente, muito obrigada a todos vocês. Boa semana, né, para todo mundo. Hoje é quarta-feira, ainda tem um resto de semana incrível aí pela frente para todos nós. Obrigada para todos vocês. Um beijo grande.